esse cuidado. Eu fiz um apanhado assim, geral, para primeiro falar para vocês o que é, né, em específico a neutrofia espinhal, que é o que eu mais estudo. Mas tem muita mais coisa para falar, né? Então, assim, eu vou falar um pouquinho primeiro do que é e depois eu vou falar um pouquinho do tratamento, tá? Para vocês entenderem o processo. Bom, então, eu não sei se vocês viram na graduação, né, ao longo da disciplina de pediatria, mas a atrofia muscular espinhal é uma doença rara, tá? Ela não acomete somente crianças, ela acomete crianças e adultos. A classificação, ela se dá pela idade de início dos sintomas e pelo marco motor máximo adquirido. Então, a gente tem alguns tipos que são os infantis e tem um outro tipo que é o adulto, tá? Vou falar já já. Então, é uma doença genética rara, né? As doenças genéticas raras, elas são aquelas que acometem um em cada não sei quantos milhões, né? Porém, apesar de ser raro, graças a Deus, essas crianças estão sendo diagnosticadas, né, mais precocemente, mas ainda é tardio. E lá no SEIB a gente tem mais de 100 crianças em atendimento por ano. Então é uma doença rara, mas é uma doença rara que está aí convivendo com a gente, né? Então é muito importante que a gente, uma vez suspeitando, qualquer profissional de saúde, suspeitando, peça que essa criança vá ao neuro infantil ou o adulto vá ao neurologista. Por quê? As doenças raras progressivas, degenerativas, o tempo é o padrão ouro, o tempo de descoberta. Porque algumas doenças, e a AME agora, elas têm medicação. A AME hoje tem 3 medicações, que são medicações de alto custo. E quanto mais essa criança começar precocemente a ser medicada, melhor vai ser o prognóstico e a sobrevivência dessa criança, a qualidade de vida, tá? É uma doença degenerativa. Então, a criança como ela é hoje, daqui a 4 meses, ela é outra completamente diferente, com muitas perdas progressivas e irreversíveis, tá? Então, o diagnóstico precoce é fundamental. Existe um projeto de lei para que a AME entre no teste do pezinho ampliado, que é o melhor dos mundos. Isso já acontece em São Paulo, isso já acontece em Minas. Minas, se eu não me engano, foi o pioneiro. E tem um projeto de lei para acontecer aqui, tá? Inclusive, foi ontem esse evento que a Natália falou, e aí isso também foi abordado. Porque sendo uma doença rara, progressiva, que a cada dia essa criança perde neurônio, identificar no momento do nascimento é fundamental. Então, as crianças, em alguns estudos, que foram identificadas no primeiro dia de vida e começaram a ser medicadas logo nessa primeira semana, elas têm um potencial motor como uma criança típica, como uma criança que não tem nenhuma alteração. O que vai determinar é a idade de início, né, a data de início dessas medicações, tá? Os sintomas já manifestam quando a criança nasce. Por isso que é muito importante o processo dos profissionais de saúde saber identificar os sinais e sintomas, tá? O que acontece é que o primeiro profissional que vê a criança, geralmente é o pediatra, né? E muitos pediatras veem uma criança completamente hipotônica e nem suspeito. Ela é molinha, ela tá preguiçosa, para de comparar, você está comparando o seu filho com o outro, cada criança tem seu tempo. Essa frase, cada criança tem seu tempo, ela é criminosa, porque assim, cada criança tem o seu tempo dentro de uma janela, né? Quando você fala cada criança tem seu tempo, você está dando, um profissional de saúde falando isso para uma família, ele está dando para essa família uma esperança que às vezes é irreversível e é impossível, né? Então, se vocês algum dia identificarem uma criança com sinais de atraso motor, por isso que é tão importante a gente entender o que é um atraso motor, o que é uma criança hipotônica, porque criança é movimento. Criança parada, quietinha, tem que investigar, alguma coisa tem. É só o jeitinho dela, pode ser, mas assim, uma criança 2, 3 meses parada, 1 mês parado, tem que investigar. Uma doença rara genética, né? Ela é uma doença do neurônio motor mais comum na infância. Então, apesar de ser rara, ela é bastante frequente, tá? Ela é autossômica recessiva, 1 a cada 10 mil nascimentos. E aí, o que acontece é que essa criança vai ter muita fraqueza, tanto na musculatura esquelética, quanto também no diafragma. A maioria delas vem a óbito por questões respiratórias, tá? Então, é uma criança que, ao longo do tempo, na história natural da doença, ela vai entrar em ventilação mecânica,
ela vai precisar ser traqueostomizada, e aí, por conta disso, muitas delas, nas suas complicações, caso não tenham acesso a um bom ventilador, a uma boa assistência, né, de reabilitação, elas vêm a óbito por esse motivo, tá? Então, progressiva, e acontece a degeneração dos neurônios motores, tá? Então, assim, no corno anterior da medula, aqui, que é o corno anterior da medula, ficam os neurônios motores, tá? Então, essa unidade motora, né, as doenças neuromusculares, elas têm afetada a unidade motora. A unidade motora é o neurônio que vai inervar o músculo, né? Quando essa doença ela é pelo neurônio, um exemplo é a miotrofia, tá? Espinhal. Já a distrofia muscular de Duchenne, que os sintomas são muito parecidos, porém só acomete os meninos, a doença ela também é na unidade motora, só que ela é no músculo, tá? Então, uma diferença muito importante entre distrofia muscular de Duchenne e atrofia muscular espinhal é que a atrofia é uma doença de neurônio e a distrofia é uma doença de músculo, tá? Então, assim, se eu não tenho o neurônio funcionando, o músculo não vai ser inervado, certo? Então, aqui para vocês entenderem, né, a frequência dos portadores. Então, aqui eu tenho um pai portador, então o clarinho é a parte sadia dele e o escuro, né, o azul escuro é a parte comprometida, né, lá quando a gente viu biologia. E a mãe também portadora. São portadores, mas não manifestam a doença, tá? Acomete meninos e meninas, a miotrofia. Então, ó, se a gente for fazer aquele cruzamento da genética, eu vou ter uma criança que não tem doença e nem é portadora, eu vou ter um filho, né, 25% de chances de um filho também ser portador, na verdade 50%, e 25% dessa criança, entre os pais portadores, manifestar a doença, tá? Porque ele vai pegar a parte acometida do pai com a da mãe. E aí vamos entender o porquê que essas crianças têm e outras crianças não têm, né? A gente tem uma proteína chamada SMN. Essa proteína é Survivor Motor Neuron, é a proteína de sobrevivência do neurônio motor. Todos nós que não temos atrofia muscular espinhal, temos essa proteína. E essa proteína protege o nosso neurônio motor, tá? Bom, então, o SMN é essa proteína que protege o neurônio motor. E todos nós produzimos uma quantidade muito generosa dessa proteína, por isso que os nossos neurônios motores são presentes e funcionantes, né? Esse SMN, ele é produzido por dois genes, que também se chamam SMN. O SMN1 e o SMN2. Então, aqui é um gene, aqui é um outro gene, que produzem a proteína SMN, tá? Sendo que o SMN1, ele produz 100% da necessidade que a gente precisa de neurônio de proteína protetiva. E o SMN2, eu costumo falar que ele é da Chain. Ele produz, a literatura fala que de 10 a 20% das proteínas SMN, tá? Nós que não temos a miotrofia, a gente tem SMN1 e SMN2. Os pacientes que têm a miotrofia, eles não têm o gene SMN1. Eles só têm o gene SMN2. Então, eles produzem apenas 20% em média da quantidade de SMN, que é a proteína de sobrevivência. Então, eles têm uma taxa muito pequena de proteína de sobrevivência dos neurônios motores. Por isso, o neurônio motor morre, porque ele não tem a quantidade suficiente de proteção. Bom, então 95% dos casos são causadas por essa alteração que eu disse para vocês do SMN, aquele primeiro quadrinho do pai e da mãe, azul, tá? Os outros 5 são ao acaso, né? Ao acaso, a criança pode ter uma alteração, né, na sua constituição e manifestar a doença. Então, ó, aí aqui, ó. Então aqui, né, que a gente estava falando do corno anterior da medula, vem o neurônio, e aqui inerva a musculatura, e aqui se você tem baixos níveis de SMN, você tem poucos neurônios motores funcionando. Aí aqui não vai ser inervado, e olha aqui, o que acontece quando o músculo não é inervado? Ele atrofia, né, tem atrofia por desuso, e aí ele começa a ficar fraco e hipotônico, né?
Bom, aqui eu vou falar um pouquinho dos tipos da classificação da miotrofia. Existem duas classificações. A mais utilizada que vocês vão encontrar em literatura é essa, que é a mais antiga, mas ainda totalmente aceita nos congressos, tá? No mundo inteiro. Ela é classificada em tipo 0, 1, 2, 3 e 4. Eu trabalho com a miotrofia espinhal já há 24 anos. Eu sei que eu sou jovem, mentira. Eu já estou formada há 24 anos, tá, gente? E desde antes de me formar, eu já trabalhava com a miotrofia em estágio, com paciente. Então, eu nunca vi em toda a minha vida um tipo 0, tá? Mas ele está descrito na literatura. O tipo 0 eu acho que ninguém que eu trabalho também já me relatou que viu. Essa criança, ela muitas vezes vem a óbito intraútero. Ela é tão comprometida que ela vem a óbito intraútero. E muitas vezes essa criança vai vir a óbito e nem vai ter o seu diagnóstico atribuído realmente à miotrofia. Porque como é uma doença rara, né? E aí não nasceu como se fosse um natimorto, né? Ninguém vai fazer uma investigação para saber se ela tinha ou não, a não ser provavelmente que ela já venha de uma família com outros casos de amiotrofia espinhal. Então existe provavelmente uma notificação inferior à realidade dos casos do tipo 1, tá? Mas eu nunca me deparei com uma criança do tipo 1. Tipo 0, desculpa. O tipo 1 é a criança que tem a manifestação dos sintomas antes de 6 meses de idade e ela somente consegue controlar a cabeça. Ela nunca vai conseguir sentar sem apoio sozinha. Ela não tem essa autonomia de sentar sem apoio, tá? É uma criança muito comprometida motoramente. O tipo 2, também chamado de Wernicke-Hoffmann, não, tipo 2 é intermediário, desculpa. Wernicke-Hoffmann é o tipo 1. O tipo 2, ela manifesta a doença de 6 a 18 meses e essa criança, no máximo, senta sem apoio. Então, se vocês tiverem uma criança que vai pra gente classificar, né? Ah, ela sentou sem apoio? Sentou. Ela andou? Não, então ela é tipo 2. Desde que ela também tenha iniciado os sintomas entre 6 e 18 meses. O tipo 3 é a criança que vai conseguir andar sem apoio, ela consegue a sua marcha e ela manifestou os sintomas a partir de 18 meses, tá? Mas todas elas são crianças que vão ter um atraso motor na sua manifestação logo no desenvolvimento. Por isso que a gente consegue identificar, mesmo que ela não tenha o teste genético, ser suspeita, ter alguma coisa diferente, tá? Então é muito importante conhecer os marcos do desenvolvimento motor. E o tipo 4 se manifesta a partir de 18 anos, que é na idade adulta. Todos eles vão ter a reflexia ou reflexos praticamente abolidos, fraqueza muscular, atrofia, atraso no desenvolvimento motor, e eles têm também uma característica muito comum, que é a fasciculação de língua. Você pede para a criança, para o paciente, bota a língua para fora. Quando ele bota a língua, você vê a língua uma tremidinha assim, ela fascicula, tá? Outra coisa, quando você fala para ela, bota os dedinhos assim, ela tem um tremorzinho de pontinha de dedo, tá? Movimento algumas pessoas chamam de movimento de vermiformes, que é um movimentozinho assim de dedo. Então, eles são sinais clássicos de atrofia muscular espinhal. Identificou atraso em criança, não sei o que é, pode não ser ano, encaminha para um médico especialista. Muitas vezes, no SUS, as crianças que vão, né, para a sua rotina de pediatria, elas não têm contato com o pediatra no posto de saúde. Né? Bom, aqui, gente, é um gráfico para vocês verem. Ó. Esse aqui, essa linha contínua, é a criança que tem desenvolvimento típico, tá? O típico é o que antigamente a gente chamava de normal. E o não normal, teoricamente, é o que a gente chama de atípico, tá? Então, aqui, ó, as aquisições das habilidades motoras nesse eixo e nesse eixo a idade em meses. Vocês percebem que tem um crescente dos marcos motores na criança típica, né? O desenvolvimento ele é crânioencefálico. Então, primeiro ela começa a controlar a cabeça, aqui no terceiro mês, aí vai crescendo, vai adquirindo marco motor, até que quando ela vai em torno de 1 ano, ela tem que estar ficando em pé ou já iniciando a sua marcha, e aí 1 ano e 2, 1 ano e 3, 1 ano e 4, ela tem que estar andando. No tipo 1, olha aqui, ó, ela vem até aqui mais ou menos e ela começa a decair. Então é uma queda muito rápida.
o tipo 1. No tipo 2, ela vem até a idade mais ou menos de 7 meses, que é quando ela senta sem apoio, e depois disso ela começa a decair, e aí vai decaindo até perder todos os movimentos. No tipo 3, ela vem até mais ou menos 12 meses, que é quando ela começa a andar sem apoio, e depois ela cai, tá? A gente hoje utiliza uma classificação pelo fenótipo dessas crianças. Então, nos artigos, se vocês tiverem, né, curiosidade de ler, vocês vão ver essa terminologia, que é o no-sitter, sitter ou walker, tá? Não sentante, sentante e os andantes. E aí eles vão fazer referência àquele marco motor que eu falei para vocês. Tipo 1, ele é no-sitter, o tipo 2, ele senta sem apoio, e o tipo 3, ele é walker, ele anda. Porém, eu tenho crianças do tipo 2, classificadas do tipo 2, mas que hoje, pelo fenótipo, elas são tipo 1 no-sitter. Ela não se transforma em uma criança tipo 1. Ela continua sendo classificada tipo 2, mas ela perdeu os marcos motores, porque é uma doença progressiva, e ela tem um fenótipo no-sitter que é característico, né, da criança do tipo 1. Então, ó, repetindo, né? Os principais sinais e sintomas que vão ser comuns a todos os tipos de amiotrofia. Gente, tá rápida, tá lenta, eu falo muito desse assunto. Então, identificou quais são os sinais e sintomas comuns a todos os pacientes, tipo 1, 2, 3 e 4, tá? Fraqueza muscular, porque essa musculatura não vai ter mais a inervação, vai gerar atrofia, hipotonia, atraso, diminuição dos reflexos ou até mesmo abolidos, fasciculação de língua, vai gerar dificuldade respiratória, porque o diafragma vai ser acometido, não só o diafragma, também os músculos intercostais, tá? Dificuldade de deglutição também, então chega um momento que eles precisam fazer gastro, porque eles começam a ter dificuldade de broncoaspirar e fazer pneumonia de repetição. Muitas deformidades ortopédicas, muitas pelo desuso e pelo posicionamento, pela imobilidade, né? E aí, geralmente, eles vêm por insuficiência respiratória, tá? Bom, existe esse consenso, o consenso de AME, ele é de 2018, tá? É o que a gente usa no mundo inteiro para quem trabalha com AME precisa ter esses dois artigos, né, lidos. A parte 1 fala de reabilitação, de fisioterapia, da parte ortopédica. E aqui é mais medicação e outras coisas, tá? Então esse aqui é muito importante que a gente leia, porém ele está totalmente desatualizado. Por quê? Porque isso aqui foi escrito na era pré-medicação. Então hoje a gente precisa conhecer também dois mundos da amiotrofia. O tratamento para criança com amiotrofia sem medicação vai ser de uma realidade, e o tratamento de reabilitação da criança com medicação, ele tem uma outra realidade, tá? Porque essa criança medicada, ela, dependendo da idade, ela tem os marcos motores sendo conquistados, tá? Então, tá para sair um consenso mais atual, né? Pós-medicação, consenso geral internacional, e tem um grande grupo de fisioterapeutas nacionais. Eu estou dentro desse grupo, a gente está tentando escrever o consenso nacional da AME, porque isso aqui é internacional, a gente usa isso como parâmetro, mas é uma outra realidade, né? Então, assim, pelo consenso de 2018, existe essa definição, tá? Que a gente usa como base, mas cada criança, ela é única. Eu não trato a criança do tipo 1, Maria, igual a que eu trato a do tipo 2, a do tipo 1, João. Mesmo se eles tiverem a mesma idade, o mesmo diagnóstico, porque mesmo dentro dos tipos, tem crianças que têm uma condição motora e cognitiva diferente da outra. Então eu uso o consenso para me basear no que é importante, mas o tratamento ele é feito individualmente, tá? Pela possibilidade motora daquela criança. Então, nos que não sentam, né, é importante otimizar a função das habilidades, né, motoras, minimizar as incapacidades, as deformidades, né? Otimizar a tolerância a várias posturas. As posturas, as trocas posturais, elas são fundamentais, não apenas para minimizar úlceras, cara, tá? Mas elas, você colocando a criança contra a gravidade,
você está tentando favorecer a contração muscular, você está aí melhorando a ventilação pulmonar, você está dando um outro contexto proprioceptivo para essa criança que fica muito acamada, tá? As crianças que sentam, prevenir contraturas e escoliose, aqui também tem que prevenir tudo isso, tá? Manter, restaurar ou promover a função que ela tem e a mobilidade, para deixar que ela não perca, né, com tanta intensidade. E nos que andam, manter, restaurar, promover a funcionalidade, mobilidade, adequar as articulações, né, para não deixar encurtar e deformar, e promover o balance induce, que é a resistência, né, e capacidade física dessas crianças. Então, o que a gente faz na AME? A gente vai tentar influenciar na trajetória da progressão dessa doença. A doença é progressiva. Falando de crianças não medicalizadas, tá? A doença é progressiva. Se ela fizer uma boa reabilitação, tiver orientação de postura, de posicionamento, de órtese, é uma criança que provavelmente vai ter menos encurtamentos e deformidades. A escoliose eu não consigo evitar de forma nenhuma. Colete, isso não vai evitar, tá? Em algum momento ela vai ter uma escoliose. Mas eu posso deixar essa escoliose evoluir para 70 graus, se ela não tiver nenhuma intervenção, nenhuma orientação de posicionamento. Como posso, através da orientação de posicionamento, de órtese, fazer com que essa progressão da escoliose seja lenta e essa criança talvez evolua para uma escoliose de 20, 30 graus, enfim, né? Então é importante que a gente trabalhe pensando nisso. Manter o corpo físico adequado, prevenir as consequências secundárias, que são decorrentes de fraqueza e do desuso. A avaliação funcional ela é muito importante, mobilizar ativa ou passivamente as articulações, o alongamento muscular e, sempre que possível, priorizar o movimento ativo, porque é um movimento ativo que trabalha a força. Então, a mudança e a evolução dos fenótipos desses pacientes tratados, né? Então, existe um mundo antes e um mundo depois da medicação. E aí, qual é o fator, né, preditivo da eficácia? É a data de início da medicação, tá? Aí, mudança a partir do novos fenótipos. Então, por exemplo, as crianças do tipo 2 eram as crianças que tinham muita escoliose. Agora, do tipo 1, medicadas, sentam, mas não tem um tórax tão forte. E aí, tudo que a mãe quer é botar a criança para andar mais cedo, para sentar mais cedo. Então, a criança que tem um diagnóstico de AME, que nunca sentaria e começa a sentar, a mãe já bota aquela criança sentada. Mas ela ainda não tem um tronco preparado para aquilo, né? Ela tem um pouco mais de força, mas às vezes ela não tem ainda a estrutura física que suporte. Ela senta, mas senta assim, caída, mas a mãe está feliz porque ela está sentada. Então essas crianças acabam sendo recebidas pela ação da gravidade de uma forma precoce, que ela não suportaria, e isso vai fazendo de uma forma mais precoce as deformidades dessas crianças pela ação da gravidade, tá? Então, assim, a gente está encontrando crianças com questões que não tinham antes, porque elas melhoram, mas não melhoram ao ponto também de ser uma criança totalmente típica, né? E aí a gente vai descobrindo novas deformidades nelas, tá? Então, as crianças do tipo 1 agora estão tendo muito mais escoliose e cifose, que não tinham antes, e as do tipo 2 também, tá? As órteses a gente precisa para prevenir contraturas e deformidades, as órteses de coluna e cirurgia nas mais severas, tá? Ó, gerenciamento clínico disciplinar individual é a espinha dorsal do tratamento. Então, o sucesso vai estar na janela de oportunidades, a idade de diagnóstico, quanto mais cedo diagnosticar, mais fácil, mais rápido o acesso à medicação, né? As complicações, a gente vai trabalhar em cima de prevenção, tem complicações que você não impede, mas a gente previne e posterga, né? Tem que ter fisioterapia de qualidade, tem que entender de órtese a questão da nutrição e do repouso, né? Então é um trípode, é um tripé. Físio, nutrição e repouso. Não pode gerar fadiga de forma nenhuma nessas crianças. Então, aqui eu trouxe alguma literatura falando de prevenção de contraturas e deformidades, né? O ideal é que eles fiquem em pé, mesmo a partir de 8 meses. Tendo ou não prognóstico de marcha, dentro do marco motor, essa criança se puxaria para ficar em pé, marco motor típico. Então, toda criança que eu acompanho, independente do que ela tenha, se ela está clinicamente estável, eu coloco essa criança em pé. Ah, não tem nenhum prognóstico de marcha, não importa, porque ficar em pé, a gente está moldando o acetábulo, você está dando qualidade óssea, você está dando carga no osso, você está dando retorno venoso, você está alongando a musculatura. As crianças entre si estão vendo o mundo assim, no tamanho dos seus pares, não está olhando só para um teto, não está olhando só para um lado.
às vezes as crianças fazem uma plagiocefalia, porque fica acamada, né? Home care tipo 1, a camada da televisão é aqui, aí a mãe posiciona. Achata completamente a cabeça, plagiocefálica, por posicionamento e encurta o ECOM. A criança não sai mais daqui, tá? Pela imobilidade e o mau posicionamento, ela fica aqui para sempre. Então a gente precisa ficar atento, tá? E as outras, tá? Aí outro artigo, prevenção de contraturas e deformidades, contraturas avançadas, tratamento conservador. Aí se deixa contrair, se deixa encurtar e deformar, qual é o tratamento? Cirúrgico. Aí uma criança que tem fraqueza muscular, você vai submeter uma criança que respira fraco a uma anestesia, aí cirurgia, ponto e imobilização, além do que a doença já impõe. Então, assim, tem que prevenir, tá? Eu já escutei muito médico falando, até em paralisia cerebral, ai, não precisa botar a órtese não, porque ela não vai andar. Gente, essas crianças às vezes não conseguem ter um pé para botar um sapato. A criança vai para um shopping com a família, vai no aniversário da família, vai no cinema, ela não pode botar um sapato, porque não cabe no pé, porque o pé é assim, tá? Então, assim, minimizar qualquer direito, impedir qualquer direito digno dessa criança, porque ela não vai andar, não precisa andar, né? Somente como a gente anda. Tem que entender os sinais e sintomas da fadiga. Por que que não pode fadigar? A gente, quando faz musculação, não é assim, quando a pessoa faz musculação, gente, eu vou acelerar, tá? Porque tá na hora de vocês, né? Quando a gente faz musculação, geralmente a ficha hoje trabalha braço, amanhã trabalha perna, não é? Porque você tem que ter um tempo de descanso daquela musculatura. Ela leva às vezes 24 horas, né, para ter aquele tempo para você trabalhar de novo o grupamento muscular. Imagina uma criança que tem um processo degenerativo, uma questão neurológica, mas que o músculo dela já é pouco inervado e muito fraco. O processo, o que você faz, as repetições que você faz para ela é muito pior. Ela vai entrar em fadiga muito mais rápido. Então, você já está trabalhando num músculo que é muito fraco. Se você trouxer... É agressivo fadigar essa criança, porque você está já pensando num músculo extremamente fraco. Tá? Então, como é que é o processo de recuperação dessa musculatura fraca que você gerou fadiga? Tá? Aí, assim, tem algumas escalas subjetivas de fadiga, mas que eu não acho... Porque você sentiu, né? Às vezes é o familiar que responde. Então, a gente não pode usar grandes números de repetições e falar, vou fazer 3 de quando? Não sei, cada criança vai depender, tá? Outra coisa que acontece, as crianças crescem, o braço de alavanca dela ficou maior. Então, ela tem força para suportar um movimento 10 aqui. O braço dela ficou maior, ficou mais pesado, ela não vai conseguir mais fazer 10. Ela perdeu força? Não, mas isso daqui é mais pesado do que era antes. Então, tudo isso você tem que estar muito atento. Tá? Se ela perdeu, se é porque o peso aumentou. Eu vou passando. Então, aqui que eu falei, né? Ficar em pé, como é que a gente bota essas crianças em pé? Adulto também, né? Então, aqui eu botei uma AFO. Vocês já tiveram órtese? Então, aqui eu botei uma AFO, porque senão eles pisam para dentro, pisam para fora. Então, eu tenho que proteger essa articulação. Para eu botar essa criança, então eu tenho que botar ela protegida. Ela é tipo 2, ela no máximo sentada sem apoio e com uma cifose muito grande, tá? Então, eu posicionei bem o pé, dou uma distância, uma certa abdução, né? Porque o quadril também, eles são muito rasos quando a criança é pequena. E aí, como você vai com o seu desenvolvimento com as costuras de pé e com a contração da musculatura, né? Que você vai também modelando esse quadril num acetábulo, né? Mais redondinho. Se você tem um quadril muito raso e você fecha muito, você também tende a botar essa cabeça para fora do acetábulo, né? Então, o posicionamento é muito importante para a gente não gerar problema. Então, aqui eu tenho que dar uma certa abdução para o quadril estar encaixado. Aí eu botei um extensor de joelho e o próprio parapódio, mesortostático, não sei como é que vocês chamam, ele tem esses suportes, né, que a gente segura tronco aqui para posicionar bem o quadril, para ela não ficar desviada, né? Ela tem que estar dentro de uma postura anatômica adequada, tá? Porque não é botar ela em pé
assim, você está sobrecarregando o ligamento e a articulação e fingindo que está em pé, né? É para estar posicionada, para fisiologicamente a postura ter importância. Colete, nenhum colete. Esse aqui é o Panda, não sei se vocês conhecem, é de neoprene, é de tecido. E esse é o colete rígido, né? Que a gente chama de um colete de polipropileno, que é um termo moldável. A qual que eu uso? Nenhum dos dois vai impedir a escoliose, tá? Nenhum dos dois. Esse aqui, ele segura, sustenta até um certo tempo, mas aí você tem que fazer muita compressão. Aí eu sempre peço para a mãe, vamos testar com o oxímetro. Porque para esse ficar bem fixado ao ponto de retificar, dependendo da criança, tem que espremer ele tanto que a criança não consegue respirar. Como se tivesse só aquela coisa de antigamente, né? Aí aqui, ó, tem abertura, se tiver gastro, tá? Mas nenhum dos dois vai impedir escoliose. Só que, quando tiver contra a gravidade, sentado ou em pé, é sempre bom, se tiver escoliose ou cifose, tá com um suporte de tronco para que ela fique mais retificada. A criança fica sentada na cadeira de roda prestando atenção na aula, assim, ó, caindo. Pelo menos ela tem que estar com o tronco retificado, para ela estar confortável, respirar bem e o braço tá mais livre para escrever, tá? Para desenhar, para mexer no tablet, enfim, é funcionalidade. Aí, assim, acima de 50 é cirurgia, né? Vou passar. A progressão da doença, ela não é linear, tá? Cada criança tem um tempo, porque cada criança tem mais ou menos SMNM, mesmo dentro dos tipos, tá? É importante avaliar a função motora do paciente, a data de início da reabilitação, né? Impacta na forma como esse tratamento vai ter, porque você vai começar a agir na prevenção antes delas acontecerem, tá? Qualidade física, influência potencial. Meu contato, se alguém quiser entrar em contato comigo, tirar dúvida, combinar de não sei, me desculpa aí, é porque eu falo muito quando eu gosto de um assunto. Oi gente, meu nome é Yasmin, sou estudante do 9º semestre de fisioterapia aqui da Unifor e hoje a gente está com a doutora Cristiane Matos, referência no atendimento de crianças com AME, e a gente tem 5 perguntas para ela aqui para o nosso vídeo. Pode nos contar um pouco sobre a sua trajetória profissional e como se especializou no atendimento de crianças com AME? Eu me formei no ano de 2000 na Universidade Federal do Rio de Janeiro e sempre quis trabalhar com criança, mesmo antes de entrar na faculdade. A minha intenção já era fazer a especialização e trabalhar com criança. E tive contato na época de estágio com pacientes com amiotropia. E aí, quando eu fui fazer um doutorado, na época a minha orientadora, ela era uma neuropediatra e também tinha muita experiência nessa área. E aí acabou que eu fiz doutorado estudando pacientes com amiotropia e não parei mais desde então. Pode explicar um pouco sobre as abordagens fisioterapêuticas mais eficazes no cuidado de uma criança com AME e se existe alguma técnica ou terapia inovadora que tem mostrado os resultados mais promissores? Bom, eu trabalho muito com o conceito neuroevolutivo BOLT. Sim, a minha área de atuação é com o conceito BOLT, porque eu acho que a gente trabalha a funcionalidade, o movimento, a qualidade do movimento. É um conceito respeitoso com o movimento humano, com a criança. Então, na minha opinião, é a forma mais adequada de se trabalhar com essas crianças. A relação entre o fisioterapeuta e a família é fundamental nesse contexto. Como você constrói um vínculo forte com as famílias para garantir um tratamento eficaz e contínuo? Eu costumo dizer que a minha equipe sou eu, criança e família, né? Porque essa criança, se ela ficar comigo 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, um atendimento tem uma duração de 40 minutos, 1 hora, né? 40, 45 minutos, 1 hora. Então, tudo que eu consigo fazer lá, eu gosto sempre que a família esteja presente, porque aí eu faço as orientações, ela vê o meu trabalho, a família sempre participa. E essa orientação das outras horas, que ela vai ficar 23 horas depois com a família, né? Se eu prescrevo uma órtese e essa família não usa, porque não aprendeu a usar ou porque não acha importante, então eu trago a família também para o protagonismo do atendimento. Nós temos que ser parceiros, então eu oriento as posturas, como colocar uma órtese, qual tempo durante o dia ela tem que colocar, que horas ela tem que colocar, para que o tratamento ele seja contínuo e o melhor possível. Há um avanço recente na área da fisioterapia que você acredita que poderá revolucionar o tratamento de crianças com AME nos próximos anos?
Eu acho que o que mais evoluiu, né, são as informações. Hoje a gente tem acesso à informação, né, a gente consegue artigos, a gente tem acesso a congressos, às vezes até de uma forma online, né, a informação está mais difundida, ela está mais expandida, né? Então, esqueci qual foi a pergunta. Há algum avanço recente na área da fisioterapia que você acredita que poderá revolucionar o tratamento de crianças com AMI nos próximos anos? Pronto, então o avanço é isso, é você ter acesso com mais facilidade à informação, né? Então, assim, eu não aceito quando um profissional, um fisioterapeuta, trabalha com uma criança com amiotrofia e faz o plano de tratamento como se fosse uma criança com paralisia cerebral. A fisiopatologia é completamente diferente, né? Então, o avanço das informações e o acesso às informações faz com que você possa estudar aquilo ali. Então, o fisioterapeuta que não faz ou faz o que é contraindicado é porque ele não buscou essa informação, né? As informações, elas existem e elas estão aí distribuídas e disseminadas. Então, eu acho que o sucesso é estudar a ciência. Com certeza. Agora, a nossa última pergunta. Quais as recomendações você daria para os profissionais de saúde que desejam se aprofundar no cuidado de crianças com AMI? E quais são as principais habilidades que eles precisam desenvolver? Bom, primeiro a gente precisa ter acesso à ciência, né? E isso é em artigos científicos. Então, um fisioterapeuta que quer trabalhar com AMI, a AMI é um processo de modificação contínuo, vem modificando cada vez mais. Participar de congresso, ler os artigos, criar um bom vínculo com a família. Para trabalhar com criança, a gente tem que ter um vínculo com a criança, né? A criança tem que aceitar você tem que ser respeitoso com a criança e ter um bom vínculo com a família. E para a gente melhorar cada vez mais participar de eventos científicos, ler os artigos, trocar com os colegas, né? E estudar.